Olá, vamos iniciar a competência 1, a primeira competência do curso de Inteligência Artificial, Fundamentos e Aplicabilidades. E vamos iniciar com a definição de inteligência artificial. Eu vou trazer aqui a definição de Russell e Norvig, que colocam que IA são sistemas que pensam como humanos, que automatizam atividades com tomada de decisões e que buscam a resolução de problemas através da aprendizagem. Bom, essa palavra, aprendizagem, né, muito utilizada hoje, aprendizagem de máquina, machine learning, é o que caracteriza ou diferencia inteligência artificial da computação clássica. Porque na computação clássica, usamos a lógica dedutiva, né? A gente busca o entendimento dos requisitos, das regras, e com a montagem do sistema, com a programação, vão ser feitas as entradas de dados para se obter as saídas. Então, basicamente, no desenvolvimento tradicional, computação clássica, o que se tem são regras, né, o entendimento dos requisitos, das necessidades dos usuários, o que nós chamamos de requisitos funcionais, e a codificação para que se tenha os dados e você obtenha a saída, né, com o processamento. Já na inteligência artificial, o que se vai fazer é o uso de algoritmos, né, que são, na sua grande maioria, métodos estatísticos, mas também existem os métodos computacionais, isso a gente pode chamar de ciência de dados, né? E essas fórmulas, essas regras, esses métodos vão permitir que se extraia características comuns dos dados e aquela lógica, né, aquele algoritmo, passa então a aprender com os dados. Quantos mais dados forem dados para esse algoritmo, para essa inteligência artificial, mais ela vai aprender sobre aqueles dados, mais extração de características comuns vão poder ser tiradas, extraídas, e aí você utilizando, dependendo do tipo de problema que você quer abordar, que você quer resolver, que podem ser problemas de classificação, predição, agrupamento, associação, otimização, busca, recomendação, quer dizer, existe uma infinidade de problemas que podem ser resolvidos com o uso de inteligência artificial. Então, é essa característica que é o que se denomina aprendizado de máquina. E quando Russell e Norvig dizem que pensam como humanos, porque essas abordagens, né, de inteligência artificial, elas são baseadas na computação natural, né? Então, você tem, por exemplo, uma abordagem neural, que se baseia no estudo do funcionamento, do comportamento dos neurônios biológicos. Você tem a inteligência de enxames, que é baseada no comportamento dos animais. Por exemplo, peixes, pássaros e assim por diante. Você tem a computação evolucionária, que é baseada no princípio de Darwin, da evolução das espécies. Então, essas formas, né, baseadas no estudo da natureza, por isso computação natural, ela busca entender essas heurísticas, né, e aí propor meta-heurísticas, né, propor que aquela solução para um determinado problema possa também resolver outros problemas. Então, como a inteligência artificial ela se baseia principalmente na neurociência, então por isso é chamada abordagem conexionista ou abordagem neural, e também na inteligência de enxames, onde você tem toda aquela forma de resolver problemas que a natureza aperfeiçoou durante os milhões de anos. Essas soluções, baseadas no estudo desses comportamentos, trazem essa forma diferenciada de resolução de problemas. Entendido isso, né? Então,
como surgiu o estudo sobre inteligência artificial? Tudo começou com esse neurocientista, né, o Macaulay, e com o matemático Pitts. Então, esses dois criaram o primeiro neurônio artificial, chamado neurônio de Macaulay-Pitts. Então, esse estudo ele foi ao longo dos anos, e isso aconteceu lá na década de 1940, que contribuiu para que vários outros pesquisadores evoluíssem esse estudo. E aí a gente traz aqui Alan Turing, considerado até o pai da inteligência artificial, porque em 1950 publicou um artigo, e esse artigo ele era muito inovador para aquela época, né, e trazia esse conceito de você ter uma máquina que pudesse pensar como humanos. Então, esse artigo foi publicado em 1950, né, que é o jogo da imitação, hoje é chamado de teste de Turing. Foi muito inovador. Fazendo um breve resumo de como evoluiu a inteligência artificial, então a gente pode dizer que em 1943 surge o neurônio de Macaulay-Pitts, um neurocientista e matemático com esses nomes. Em 1950 houve o teste de Turing, né, esse artigo publicado por ele. Em 57, Franklin Rosenblatt cria o modelo de perceptron. Basicamente, esse modelo é a base de todas as redes neurais que nós temos hoje. Então, o perceptron foi o primeiro modelo, não a primeira arquitetura, que permitiu que se tivesse essa forma de expressar através de um algoritmo o entendimento de como fazer essa sinapse artificial, né? Você tem um dado entrado, né? Esse dado tem que ser um número, mesmo que seja um dado textual, ele vai ser representado por um valor numérico, onde você vai ter pesos, e aí vai gerar o que são a chamada de pesos sinápticos. Isso é uma forma de representar matematicamente as sinapses que ocorrem no nosso cérebro, e isso vai ser aplicado a uma função de ativação. Obviamente, nesse modelo de Franklin Rosenblatt foi uma função muito simples, uma função degrau, era uma função binária, só saía 0 e 1, para verificar se aquilo que estava sendo entrado, né, depois dessa ponderação, era o que está sendo saído, né? E aí o que saiu era o valor desejado. Esse primeiro modelo, ele ao longo dos anos foi sendo aprimorado, pesquisado por uma série de outros pesquisadores. O problema desse modelo, por exemplo, do perceptron ou da sua evolução Adaline, que já utilizava funções um pouco mais sofisticadas, eram modelos que só resolviam problemas lineares. E a vida não é composta de problemas lineares. Então, passou-se aí um período em torno de 10 anos para que viesse uma proposta de uma solução para esse problema, esses modelos arquiteturais, né, sendo eles o Perceptron e o Adaline, e essa proposta, essa evolução, era justamente a questão do backpropagation. Esse pequeno, mas grande detalhe dentro desse algoritmo, além da criação de camadas, né, camadas ocultas ou camadas intermediárias, com um volume maior de perceptrons, que a gente pode chamar um neurônio artificial, um perceptron ser um neurônio artificial, possibilitou, a partir daí, se resolver problemas não lineares, né? Que é a grande maioria dos problemas que nós temos na vida. Processamento de linguagem natural, em 69, foi proposto esse novo campo, que hoje é amplamente utilizado pela inteligência artificial. E com o MLP, que é o Multilayer Perceptron, que surgiu em 1980, então terminou-se o período que é chamado de primeiro inverno da inteligência artificial, né? Onde se voltou a investir pesado nesse tipo de que vence, né, o Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, e isso dá uma nova conotação à inteligência artificial.
Em 2000 surge esse segmento de pesquisa chamado Support Vector Machine, que é uma forma também de resolver problemas de classificação, ainda muito usado, porém, com a evolução das redes neurais, das pesquisas em redes neurais, esse grupo, né, de pesquisadores de SVM acabaram não evoluindo mais essa forma ou esse método de classificar, resolver problemas de classificação. Hoje, a forma ou o método mais utilizado são as redes neurais. Em 2005, a empresa Boston Dynamics, ela começa a investir na parte da robótica. Hoje nós temos Atlas, que é esse robô que aparece aqui nessa imagem, que consegue já superar uma série de obstáculos usando algoritmos de inteligência artificial. Em 2005, a DARPA começa a investir. A DARPA é uma agência que investe pesquisas, né? Faz um alto valor de investimento em pesquisas nas áreas de tecnologia. Então, ela começa a investir também nos carros inteligentes. Em 2010, surge o conceito de Deep Learning, né? Que é com base em toda essa infraestrutura disponível, né, no mercado. Você tem hoje muitos data centers com um poder de processamento muito alto e com bastante espaço, né, num preço acessível, e também com os modelos que foram evoluindo, aqueles modelos que começaram lá em Perceptron, viraram Adaline, depois se tornaram MLP, aí vieram uma série de outras arquiteturas, RNN, LSTM, CNN. Então, esse aperfeiçoamento das arquiteturas, dando maior capacidade de aprendizado, também com um número maior de perceptrons, de neurônios artificiais, passou a se chamar de Deep Learning, né? Uma forma de você resolver esses problemas de classificação com muito poder de processamento, com muitas camadas ocultas, com muitos perceptrons, muitos neurônios artificiais, e com a característica de aprender melhor, né? Então, é o que a gente chama de ter uma melhor acurácia. E em 2011, uma série de assistentes, né? Esses assistentes muito utilizados hoje nos celulares, né? Então, a Google lançou o seu OK Google, a Apple o Siri, a Amazon o Alexa, a Microsoft o Cortana e a IBM com o Watson. Então, esses assistentes virtuais, eles cada vez melhores, utilizando muito processamento de linguagem natural, mas também uma série de outras abordagens de inteligência artificial para a solução dos mais diversos problemas. Em 2013, essa questão de visão computacional, né, de você mostrar os objetos, reconhecer esses objetos, classificando os objetos com uma acurácia muito alta, quer dizer, o que é a acurácia? É o acerto. Então, ele deu justamente por conta do Deep Learning, essa capacidade de melhoras muito significativa. Em 2016 surgem as redes tipo CNN, né, que são as Convolutional Neural Networks, que são as redes que permitem extrair mais informação, mais características dos objetos que estão sendo analisados. É basicamente como nós, humanos, também trabalhamos, né, quando nossas células de visão captam a luz e fazem a interpretação, ela extrai características como o contorno dos objetos, esse princípio vindo lá de Franklin Rosenblatt, quando ele estudou a célula da visão e propôs esse modelo. Só que extraindo isso em camadas e, com isso, dando maior capacidade de reconhecimento dos padrões. Então, evoluindo do reconhecimento do objeto para o reconhecimento de padrões. Entendido essa evolução, né, da inteligência artificial, quais são as revoluções que impactaram nessa evolução da tecnologia? A gente pode falar que a primeira revolução industrial ela se baseou no uso do ferro e do carvão.
a segunda revolução industrial, com o advento e o uso da eletricidade e do petróleo. A terceira revolução industrial, com automatização. Então, é uma característica dessa terceira revolução o uso da tecnologia para automatizar processos. Mas, hoje, segundo o que se definiu em Davos, na Convenção de Davos, em 2016, é que estamos vivendo já a quarta revolução industrial, que é considerado a era do conhecimento, né, ou a era da inteligência, visto que na terceira revolução industrial passamos a estar na chamada era da informação, quer dizer, o uso dos dados, né, de forma massiva, sendo processados e gerando informação. Hoje, nós estamos nessa era do conhecimento, que é o uso dos dados, é o processamento desses dados, que geram informação, que essas informações, através de algoritmos de BA e de BI, podem subsidiar os humanos na tomada de decisão, quer dizer, gerar conhecimento para uma tomada de decisão de uma forma mais assertiva. Então, essa é a característica da quarta revolução industrial. Então, terminamos aqui um breve resumo da primeira competência sobre inteligência artificial.